maravilha! Nós voltamos agora com o momento da palavra. Eu quero trazer uma palavra especial para você na manhã de hoje, baseado no segundo livro de Reis, capítulo 3, e o versículo de número 1 a seguir. Eu vou ler alguns versículos e você pode acompanhar comigo. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não como seu pai, nem como sua mãe. Tirou a coluna de Baal, que seu pai fizera, contudo aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, e deles não se apartou. Ora, Mesa de Israel, Mesa, rei dos Moabitas, era criador de ovelhas e pagava tributo ao rei de Israel, de 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Mas tendo morrido, Acabe, revoltou-se o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Versículo de número 7. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? Respondeu ele: irei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Versículo 11. Mas perguntou Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos profetas: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para entregá-los às mãos dos moabitas. Disse Eliseu, o profeta: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Nós, queridos, estamos diante de um texto muito interessante. Jorão era filho de Acabe. Acabe foi um rei promíscuo, foi um rei perverso em Israel. E seu filho Jorão assumiu o seu lugar. Nós observamos que quando Jorão assume o reinado de Israel, algo muito interessante acontece. Ele tinha subjugado a si um rei chamado rei Moabita. E aquele rei levava para Jorão anualmente 100.000 cordeiros e 120.000 carneiros por ano, para pagar tributos a Israel. E o rei Moabita, sabendo que Acabe tinha morrido, o que ele fez? Ele simplesmente jogou a toalha, jogou os pés e disse: olha, eu não vou mais pagar tributo para você, Jorão, porque seu pai, meu negócio era com seu pai morreu, acabou o problema, não tem mais negócio, não vou pagar mais tributo para ti não. E Jorão se revoltou com aquilo e convidou então Josafá e o rei de Edom para ir à guerra contra os moabitas. Quando Josafá aceitou o convite, ele foi à guerra. E veja bem, que só que houve um problema naquela guerra, naquela situação. Eles foram por um deserto, chamado o deserto de Edom. E quando no meio da caminhada, a água se acabou, não tinha mais água para os animais, não tinha mais água para abastecer os cântaros, não tinha água para os soldados.
Só que no meio daquela comitiva havia um homem, um profeta de Deus, chamado profeta Eliseu. Todos nós conhecemos a história do profeta Eliseu, homem de Deus, homem especialíssimo na presença do Senhor. Quando a água acaba e eles ficam muito alvoroçados com aquele problema, eles mandam convocar Eliseu. Quando Jorão chega e bate na tenda de Eliseu, Eliseu olha para Jorão, olha e diz: olha, tão certo como vive o Senhor, eu nem olharia na tua cara. Por que o profeta Eliseu disse isso? Porque Jorão era filho de Acabe, o rei que foi mais perverso em Israel. Adorava a outros deuses, causou grandes problemas para os profetas, perseguiu Elias, né? O profeta Elias, que foi o profeta antes de Eliseu. Ele casou-se com Jezabel, uma mulher promíscua também na nação de Israel. Ela seduzia os profetas a ponto de comprarem os profetas com dinheiro, né? E aí Eliseu diz o seguinte: tão certo como vive o Senhor, que eu nem olharia na tua cara. Mas por causa de Josafá, por que o Eliseu, o profeta Eliseu, fala aqui por causa de Josafá? Porque Josafá era o rei de Judá e era um rei temente a Deus, um homem íntegro na presença de Deus. Um homem de integridade. Sabe o que ele disse? Por causa de Josafá, eu vou lhe atender. Que coisa interessante, né? Por causa de um homem justo, no meio de alguém ímpio, de uma multidão ímpia, Deus ouviu então o pedido daquelas 3 comitivas de reis. Sabe o que o profeta diz? Vocês voltem, cavem valas no meio do deserto, porque amanhã vai nascer água debaixo do deserto. Agora, irmão, o deserto de Edom era um deserto extremamente seco e árido. Não chovia, não chove. Como que ia nascer água debaixo do deserto? Na areia do deserto. Versículo 17 diz assim: porque assim diz o Senhor, não vereis vento, nem vereis chuva, contudo este vale se encherá de água, e bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Veja bem o que é a palavra de um profeta, o que é a palavra de um homem de Deus. Tudo isso por causa de alguém que era justo, que estava no meio dos outros 2 reis, o rei de Edom e o rei de Israel. O rei de Edom, a Bíblia aqui não cita o nome dele. O rei de Israel era Jorão, filho de Acabe, um rei ímpio. Mas lá tinha alguém no meio dele chamado Josafá, um homem especialíssimo para Deus. Tá? Querido, por causa de alguém justo, Deus move mundos ao seu favor. Sabe por que às vezes a sua filha, querido, ou seu filho ainda não foi levado pela droga, ou não foi morto ainda por causa de você que ora por ele, né? Por causa de você que está intercedendo pela vida dele? Sempre que há alguém justo na família, Deus guarda os demais, por causa da oração daquele justo. Então, o rei Josafá aqui tem um papel importantíssimo. E diz a Bíblia que no outro dia, as valas se encheram de água, os soldados cavaram valas e encheram-se de água naquele lugar por causa da palavra do profeta Eliseu. Nós estamos vivendo aqui na região, na nossa cidade, um cenário muito parecido com esse texto. Nós temos gente íntegra concorrendo às eleições de 2016 para esta cidade. E por causa da integridade, né, de algumas pessoas, Deus vai fazer com que, aleluia, esta cidade continue com os projetos
que ela já tem, com a governança que ela já tem, por causa, né, de alguém que é justo, que está do lado, trabalhando, que está orando, que tem igrejas envolvidas, mas alguém que é justo, né? Não como o Jorão, não como Acabe, não como Jezabel, tá, que comprou os profetas, que comprou a situação dos profetas com dinheiro. E hoje nós estamos vivendo um cenário difícil aqui na nossa região. Eu confesso que eu estou muito chateado, muito triste, né, com uma situação. Eu participei de um projeto recentemente aqui na nossa cidade, o Clama Paraupebas, mas o pano de fundo não era de oração pela cidade, não era de coisa nenhuma, era simplesmente político. Um nome por trás envolvido. E as lideranças, tá, magoou muitos pastores na cidade. Alguém disse que liderava os pastores, que esses pastores, inclusive disse que muitas igrejas eram submissas a esta liderança, né? Nada disso. Cada pastor é independente. Eu sou presidente de um ministério, nós temos um ministério, zelamos por ele, tem pastores que são presidentes do ministério, zelam por ele, e usou a simplicidade de algumas lideranças para se auto-beneficiar. Isso é uma vergonha para a classe evangélica. É uma vergonha para algumas lideranças. Tá? O cristão verdadeiro não age assim. E eu estou aqui neste momento fazendo uma nota de repúdio a esta situação. Tá? Porque a gente jamais deve manipular as pessoas em benefício próprio. Isso não é papel de um líder cristão, ou de uma liderança cristã, ou de um pastor, de uma pastora. Não se faz isso. Tá? Então, eu como pastor, sou presidente da Associação Semeadores de Cristo, pertenço a uma convenção séria, tá? E não sou submisso a nenhum pastor do Clama, que dirige o Clama. Eu sou submisso ao pastor Giovanni Neres em Brasília, é o meu líder. Tá? Não aceito ninguém usar o meu nome para se auto-beneficiar na política. Eu gostaria que respeitasse também as outras lideranças, os outros pastores que foram com bom grado de orar pela cidade, mas não de serem manipulados. Viu? Não de serem manipulados. E Deus vai agir nesta cidade. Tem um homem aqui na cidade chamado João José Trindade, um homem íntegro. Está num projeto sério. E Deus vai honrar esse projeto. Viu? Deus vai honrar. Por causa da honestidade de muita gente que está envolvida aí nesse projeto. Viu? E eu quero convocar os pastores que orem em prol, né, da continuidade do processo, do alargamento, da benfeitoria, da continuidade e da bênção de Deus sobre esta cidade. Tá? Esta é a minha palavra no programa Semeadores de Cristo hoje. Tá? Este programa é um programa independente para pregar o Evangelho e aqui nós pregamos a verdade. Tá? Pregamos a verdade. Deus há de fazer grandes interferências nesta cidade por causa da honestidade de algumas pessoas. Amém? E eu trago esta palavra na manhã de hoje. Daqui a pouquinho nós vamos para um intervalo agora e daqui a pouquinho eu volto com o programa Semeadores de Cristo, tá? E eu quero fazer um pedido a você. Não saia do seu lugar. Daqui a pouquinho o pastor Isaac Ferreira levando a semente de fé até ao seu coração. Um grande abraço. Daqui a pouquinho a gente volta em nome de Jesus. Que tal
tal fazer a sua feira do dia a dia, da semana ou do mês com muito mais economia, espaço e conforto? Bom, né? Então venha para o novo Serve Bem Verdurão. Aqui tudo é mais barato e você encontra tudo o que precisa, com atendimento especial. O novo Serve Bem Verdurão conta com um completo açougue, frutas e verduras, pães quentinhos a toda hora e uma grande variedade em gêneros alimentícios. Serve Bem Verdurão, no bairro Rio Verde, Cidade Jardim e agora na Avenida Liberdade, número 96, esquina com Ângela Diniz, bairro da Paz. Só na Casa da Bíblia você encontra diversas opções para presentear: CDs, DVDs, livros e, claro, a Bíblia Sagrada em diversos modelos e tamanhos. Temos ainda óleos para unção e produtos completos para a celebração de Santa Ceia. Faça-nos uma visita na Rua 14, número 204, bairro União. Aceitamos todos os cartões de créditos, inclusive o cartão Vale Cultura. Casa da Bíblia, o Senhor te abençoa e te guarda.